Olá amigos, muito boa noite. Eu sou Humberto Goulart, do site Regulação em Foco, e nós estamos fazendo a nossa primeira transmissão ao vivo para esse site, para essa criação do Regulação em Foco. E nós começamos esta transmissão em que vamos cuidar do poder decisório das agências reguladoras. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, e foi por isso que nós convidamos para esta primeira conversa 2 dirigentes de agências reguladoras. Eu tenho o prazer de receber aqui a Elizabeth Braga, que é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e o Mário Povia, da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Eu espero que eu tenha finalmente acertado o nome do Mário. Perfeito. Porque já havia algumas reclamações com relação à tradução do nome dele. Mas a gente pode começar com um certo bom humor, porque esta discussão é uma discussão extremamente séria, é uma discussão que eu estou aprendendo como um dos integrantes que faço notícia todo dia para o site Regulação em Foco, e nós temos assuntos importantíssimos a tratar. Eu imagino que a gente possa começar, e eu peço vênia ao Mário, e hoje com os tribunais hoje estão trabalhando muito no Brasil, eu peço vênia, aprendi esse nome latino, né, para começar com a Elizabeth, porque primeiro as damas, né, Mário? E para a gente começar conversando a respeito de poder decisório. O que é, se a gente pudesse definir o poder decisório de uma agência reguladora? Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Humberto. Boa noite, Mário. Prazer estar aqui com vocês, né, nesse primeiro evento aí da Regulação em Foco. E é uma honra para a gente que trabalha em agência reguladora estar podendo participar desse debate. Bom, poder decisório das agências reguladoras não é uma coisa tão simples de se expressar, mas se a gente for resumir, seria o poder regulamentador, né, que os agentes públicos têm no âmbito das agências reguladoras, que foi dado pelo legislador, né, que é o Congresso Nacional, através das suas leis e através de decretos dados pelo Poder Executivo. Então, uma agência reguladora, ela tem o papel ali dentro do seu poder discricionário de regulamentar matérias que já são embasadas em determinadas leis e decretos, e poder, dentro da sua especialidade, né, das diversas agências reguladoras, poder estar trabalhando esses temas e deixando claro para o mercado regular e claro para os usuários, né, do nosso amplo mercado brasileiro. Então, eu acho que o poder decisório das agências seria essa capacidade de retratar tecnicamente e explicitar de uma forma adequada dentro da sua jurisdição técnica no âmbito de cada agência, e deixar com que a sociedade, de uma maneira geral, e os mercados regulados entendam o que as agências estão regulamentando, né? Então, seria, de uma forma geral, isso, no meu entender. Mário, alguma coisa a complementar? A agência, como disse a Beth, né, ela tem uma atribuição institucional prevista em lei, não é? Ou seja, com a origem no Congresso Nacional, tem o poder de polícia, né? Todas as agências têm o poder de polícia, e dentro dessas questões ela arbitra conflitos, ela decide, né? Ela tem um colegiado que é feito para decidir, não é? Então, acho que é nesse contexto que está a questão do poder decisório inerente à atividade, né, inerente à regulação propriamente dita. E aí eu aproveito para a gente fazer uma outra pergunta. Qual é a dificuldade que as agências vêm enfrentando hoje no Brasil? A principal dificuldade? É uma dificuldade legal ou é uma dificuldade da própria novidade de ser agência reguladora? Bom, acho que a resposta a essa pergunta, Humberto, ela deve, em certa medida, estar estratificada de agência para agência, né? Nós temos, por exemplo, a regulação, ela quando surge no Brasil mais fortemente, em estrito senso, em meados dos anos 90, claro que a gente tem o Banco Central, por exemplo, que é um regulador de longa data, né? Mas a regulação mesmo de infraestrutura, propriamente dita, ela vem em meados dos anos 90, fortemente, com Bresser Pereira, enfim, já idealizado nesse sentido.
E ela surge num ambiente de privatização, né? Quer dizer, o poder público saindo da prestação do serviço, né? Concedendo a prestação de serviços, sejam eles públicos, sejam eles regulados, né? A iniciativa privada, é nesse contexto que vem a regulação. Só que essa pauta do governo, em alguns momentos, ela não foi inteiramente concluída. Nós temos, por exemplo, docas hoje, que são administradoras dos portos, que continuam sendo, apesar de economia mista, mas empresas federais, com 99% da União, né? E você regular o próprio governo não é algo muito fácil, dado que a regulação foi pensada para regular o privado. Então eu imagino, por exemplo, a ANTAC tem esse problema com docas, da NTT Beth pode falar, mas eu imagino que a ANP tenha dificuldade com Petrobras, por exemplo, não é? Então, não sei se a agência de saúde suplementar, não, porque já está na suplementar, não regula hospitais públicos, mas enfim, naquilo onde o Estado ainda está presente, né, a própria ANEEL com a Eletrobras deve ter um nível de dificuldade, dado que a gente acaba multando às vezes o próprio governo, né, e não é bem para isso que foi idealizada a regulação. Esse é um tipo de problema. Uma outra questão, eu acho que é interessante de abordar, que as decisões das agências, elas são em sede administrativa, então muitas delas são questionadas na justiça, né? Então, não raro, a questão é judicializada e as empresas conseguem eliminar, né, suspendendo a decisão, e nem sempre o judiciário conhece bem as questões, principalmente aquelas que demandam uma expertise maior, sobretudo técnica, né? Então, por exemplo, um magistrado não está no currículo da magistratura o direito marítimo, não é? Mesmo direito regulatório, direito portuário, né? São temas assim, que requer uma certa expertise. Então, às vezes, desafina um pouco e a gente tem que ir ao judiciário, à AGU e não raro técnicos para explicar mais ou menos por que daquela regulação, o que é subjacente, qual é a política pública e o que se está tutelando, afinal de contas, né? E nós temos esse grau de dificuldade também com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Então, essa efetividade da decisão da agência, que a gente chama de estabilidade regulatória ou, lato sensu, de segurança jurídica, né? Isso às vezes esbarra nessas questões, mas é claro, ao longo do tempo essas coisas tendem a mitigar, dado que o próprio judiciário, dado que Tribunal de Contas, dado que Ministério Público começam a entender essa dinâmica, ou seja, uma evolução natural. Mas quando a norma é inovadora, a gente passa por alguns percalços. Não sei se eu te respondi a tua pergunta, mas essa é uma preocupação que a gente tem. Eu até quero estender a Elizabeth essa pergunta, porque uma das coisas que eu anotei aqui, desculpa aí, há um fio de navalha entre regulação e legislação. Para a NTT, para a agência que você trabalha, também há essa dificuldade? Sim, eu concordo com o que o Mário falou. E é bem isso, né? Eu acho que a questão das agências reguladoras no Brasil, o modelo ainda é muito novo, muito recente, né? Começou nos anos 90 e ainda há uma dificuldade de entender o que é uma autarquia especial, né? No caso das agências reguladoras, com todas as prerrogativas que ela tem, né? Autonomia decisória, autonomia administrativa, financeira, né? A decisão é em regime de colegiado, como foi dito. E eu acho que isso é próprio do modelo, que é um modelo diferente de qualquer outra autarquia pública. E isso não é muitas vezes ainda debatido dentro da profundidade necessária com esses órgãos, né, com o Poder Judiciário, com TCU de uma maneira geral, os órgãos de controle e às vezes até os próprios órgãos de vinculação ministerial. Então, eu acho que é necessário um debate maior para deixar claro qual é o papel das agências reguladoras, o papel da supervisão ministerial, o que é papel da política pública, o que é papel de uma agência na execução da política pública. E isso causa, às vezes, muito conflito, não que as agências queiram ter uma autonomia por si só,
mas pela importância da regulação, né, no contexto que elas estão inseridas. Então, as agências, de uma maneira geral, elas precisam fortalecer a sua governança, e um dos aspectos importantes quando as agências foram criadas, né, dentro do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, é a questão da accountability, que é essa responsabilização, a transparência, que isso tem que ser cada vez mais um ponto de importância dentro de todo o arcabouço geral, né, das agências reguladoras. Hoje a gente tem um projeto de lei que está no Congresso Nacional, que todos chamam do PL das agências, de suma importância, que deve ser, né, ter um esforço maior para uma aprovação, porque ela dá um regramento geral na questão dos princípios basilares das agências reguladoras. Então, eu acho que dá uma segurança jurídica, fica claro qual é o papel das agências, e o papel das agências ele só é fortalecido quando a governança é fortalecida. E a governança através de instrumentos, né, metodológicos, análise de risco, o fortalecimento da análise de impacto regulatório, instrumentos que a gente tenha de transparência através das ouvidorias, né, que seja um contato cada vez mais permanente com a sociedade, né, porque as agências querem ter essa autonomia, mas querem ser cobradas, sim. E a cobrança é através da transparência dos seus atos. Os atos têm que ser motivados. E para que os atos sejam motivados, a gente tem que ter uma estabilidade regulatória e uma segurança jurídica, né? Então, acho que temos realmente ainda alguns conflitos, mas eu acredito que isso faz parte, né, do Estado democrático, que a gente tem que estar construindo cada vez mais todos, né, em torno do bem comum da sociedade, que é para isso que existe, né, o serviço público. E discutindo essa temática, a gente vai sempre estar achando caminhos que pode estar fortalecendo a regulação e fortalecendo o papel desses órgãos também de controle interno, controle externo, o papel do judiciário, que também é importante para o fortalecimento das agências. Eu jogo agora a pergunta para o Mário. Pelo que a Elizabeth terminou de falar aqui, me parece que uma das grandes dificuldades que existe nessa questão é como é que a agência reguladora conversa com os órgãos de fiscalização. Por exemplo, precisa fazer uma licitação. Às vezes o TCU tem barrado licitações. Esse é o maior problema ou não? Não, o maior não seria. Algumas agências, elas trabalham, vamos dizer... não sei nem se todas licitam, né? As agências de infraestrutura, sim, elas trabalham em processos licitatórios. O Tribunal de Contas, é importante que se diga, nós temos uma relação bastante interessante com o Tribunal de Contas. Ele tem uma expertise, ele contribui muito para o aprimoramento. Eu diria que, no nosso caso da ANTAC, muitas das conquistas que nós conseguimos foi através de acordos, de recomendações. Então não é só críticas ao Tribunal de Contas, absolutamente. Nós construímos muito do que a agência é hoje em função de contribuições mesmo do Tribunal de Contas. A questão da aprovação dos estudos, a aprovação do modus operandi da licitação é um procedimento. O TCU entende que quando você coloca infraestrutura para o setor privado, você está, aspas, praticando uma desestatização. Daí vem a aderência da competência do TCU, mas em grande medida o que ele analisa? A qualidade dos estudos, as minutas de edital, as minutas de contrato e não raro contribui para o aprimoramento disso. Na medida em que você ganha volume, né, ganha uma estrutura para tratar dessas questões, esses problemas são mitigados. Então, é claro, as primeiras licitações que nós fizemos vinham com 10, 12 pontos, né? Hoje é 1 ou 2, né? Mas às vezes a gente entende que há um outro exagero, né? A gente até brinca, né? Poxa, um dado macroeconômico, né? Às vezes uma crítica num dado macroeconômico, poxa, bola de cristal por bola de cristal, será que a da agência não está melhor aferida, né?
Mas, enfim, isso também, nós temos que entender que do lado de lá tem auditores, né? Auditores muito especializados também em infraestrutura, que lidam, no nosso caso, não só com portos e navegação, mas também com outros setores, e eles também, às vezes, têm uma visão que nem sempre é a mesma da agência. Mas nesse processo se conversa muito. Se o TCU tem dúvidas, eles nos chamam para esclarecimento. Então há uma dinâmica, há um trabalho interessante com a área técnica do TCU. E como a Beth disse, né, é um processo, as coisas vão se ajustando, mas acho que no final a gente está avançando paulatinamente com essa questão. Bom, e eu vou fazer uma provocação para vocês dois a respeito dessa lei da Lei Geral das Agências que está lá na Câmara, que é o PL 6221, né, de 2016. 6221 de 2016. Nessa lei, o dirigente de agência ganha um período de trabalho de 5 anos. O ouvidor ganha um período, pelo menos pelo que está sendo, de 3 anos. A minha provocação é melhor para quem está na agência, para quem é dirigente, ter este período garantido e aí poder fazer uma política não do governo de plantão, mas uma política pública geral, é muito melhor, Beth? Eu acredito que eu acredito nesse modelo que está sendo proposto, tá? Porque hoje o processo de recondução nem sempre garante efetividade numa boa gestão. Então, acho que isso para o Estado é bom, a alternância, é bom que você tenha um período maior. No caso da NTT, os mandatos são de 4 anos, então ficaria de 5 anos, alteram pouco, mas de certa forma te dá condições de ter uma maior previsibilidade no trabalho que você vai fazer, né, na agência reguladora. E eu costumo dizer assim, é sua chance de fazer um bom trabalho. Você não fica apostando num segundo período, né, de que as coisas às vezes não ocorrem na velocidade necessária. Eu acho que isso força com que os dirigentes de agência se planejem mais, tenham planos melhor estruturados para que eles consigam, né, deixar seu legado de um trabalho, né, que possa beneficiar a sociedade de uma maneira geral. Tá? Para você, Mário, é melhor que seja técnica na direção, em vez de oferta política, digamos assim? Bom, eu acho que o mundo ideal, né, seria ter um diretor com expertise técnica, mas com algum tipo de engajamento político. É importante, não há dúvida nenhuma, porque muito da nossa atividade depende efetivamente de uma boa interlocução, não é? Então, um diretor tipo cientista, né, que não consegue conversar e se debruça sobre a mesa, não vai dar certo. Até pode dar, em certa medida, porque é um colegiado, né, as coisas podem ter outros diretores que se complementam, né? Mas enquanto uma avaliação de um perfil individual, me parece que é importante também que a gente tem que brigar por orçamento, né? A gente tem que brigar por, às vezes, novas competências, a gente tem que trabalhar em conjunto com o governo federal, com o Congresso Nacional. Então, não há problema nenhum de você ter um forte apelo político, né? Estamos falando da boa política, da boa interlocução da agência com os órgãos de governo. E evidentemente, a agência tem também um apelo técnico. Então, é desejável, também não é imprescindível que ele seja um super especialista na área. Há agências, inclusive, que dividem as competências por áreas, outras não. A ANTAC não faz isso. Todo mundo faz clínica geral, digamos assim, né? Mas, enfim, acho que o perfil ideal seria assim, ter uma mescla dessas duas características. Nós estamos ao vivo falando para o site Regulação em Foco sobre o poder decisório das agências reguladoras. E nós estamos conversando com a Elizabeth Braga, da NTT, dirigente da NTT, e com o Mário Povia, da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Só para a gente reapresentar, alguém pode ter começado a nos assistir agora, mas poder decisório é um negócio extremamente importante. E nós estávamos conversando um pouco antes de começarmos este programa, e eu pesquei uma palavrinha que a Beth falou: a gente precisa criar uma cultura. Nós estamos em aprendizado ainda, Elizabeth?
Olha, pelas agências terem, né, pouco tempo, né, os anos 90 que começaram a criar as agências reguladoras, e o tema ainda ser um tema de pouco debate em termos do papel das agências reguladoras, eu acho que a gente está num processo ainda de aculturamento, não só em relação aos nossos stakeholders, né, ministerial, Congresso Nacional, órgãos de controle, judiciário, mas até muitas vezes dos próprios servidores, porque a gente precisa fortalecer o papel das agências em termos de governança, no meu ponto de vista. Entender profundamente qual é o papel da agência, fortalecer as carreiras das agências reguladoras, porque como se diz, é um nicho, né, que se tem dentro do setor público que é super importante para o país. Você ali está trabalhando toda a regulação dos mercados. Então, há pouco tempo atrás eu fui num fórum da OCDE, que foi um fórum de governança e infraestrutura, e eu fiquei assim impressionada com o que foi dito com países, né, membros da OCDE, que são 35 países, países desenvolvidos e tudo. O déficit até 2030 de infraestrutura global, mundial, para a implementação de novos investimentos é de 5,3 trilhões de euros. Então o desafio é muito grande, significa que não só no Brasil a gente não tem como investir no setor, investimentos públicos, né, no modelo tradicional, que é através do orçamento fiscal, e isso é uma tônica nos outros países também. Então, e dado essa importância de novos investimentos significa novos modelos, parcerias públicos-privadas. Para que a gente tenha parcerias público-privadas de uma forma adequada no país, a gente precisa discutir sim esse modelo, porque é o modelo do futuro, é o modelo que vai estar aí cada vez menos investimentos públicos e cada vez mais parcerias privadas. E as parcerias privadas, para isso, requer modelos adequados, que sejam sustentáveis, né, que isso é uma prerrogativa, inclusive, dos desafios da ONU. Todos os modelos têm que ser sustentáveis, então a gente precisa sim melhorar essa cultura, discutir para que a gente possa saber quais são os reflexos das decisões, né, no âmbito das agências reguladoras, e que todos estejam engajados para construir modelos sustentáveis. Eu acho que isso é fundamental. Mário, ela falou em criar uma cultura. Nós estamos aprendendo a fazer regulação? Sempre aprendendo, e fazer regulação não é uma atividade só da agência reguladora, né? Eu acho que a sociedade como um todo, ela faz parte desse arcabouço regulatório. Acionar a ouvidoria de uma agência, né, exigir os seus direitos, né, cumprir com o seu dever também, não é? Se você toma um serviço público e não paga, você vira um inadimplente, alguém vai pagar essa conta por você, não é? Ou essa conta vai aumentar por conta de você estar contribuindo. Então a regulação, ela transcende a estrutura institucional da agência reguladora. O próprio poder público, né, os ministérios, né, em certa medida, são reguladores, né? Ao implementar uma política pública, ao formular a política pública que será implementada pela agência reguladora, há aí, sem dúvida nenhuma, a necessidade de ter um olhar para a regulação. Se você colocar um arcabouço muito complicado, ou seja, que inviabilize o ato seguinte da regulação, você pode tornar aquilo inócuo, não é? Então você tem que ter sim uma visão de como aquilo vai ser metabolizado, day after, né, daquela regulamentação, tudo com o objetivo de atingir um determinado fim. Então acho que todos nós somos reguladores enquanto cidadãos, né? E na medida que a gente evita desperdício, que a gente consome os bens de uma forma sustentável, a Beth abordou a questão da sustentabilidade, não é? Se você sabe que no horário de pico de energia, está todo mundo tomando banho às 8h30 da noite, e você vislumbra a possibilidade de fazê-lo à meia-noite, às 11 da noite, eu acho que enquanto cidadão você está contribuindo de alguma forma, não é? Isso é um pouco de regulação, isso é um pouco de você otimizar a infraestrutura do país,
país, né? A ANEEL provavelmente vai soltar uma regulamentação aí com o custo da energia estratificado, né? Por horários, né? Então tudo isso acho que faz parte, e essa visão social da regulação eu acho que é uma coisa moderna e a gente está aprendendo sempre. E eu acho que assim, isso é da natureza do ser humano, sempre aprender, e sempre quando você tem um benefício econômico, né, ou um benefício social, ou um benefício ambiental a perseguir, você contribui, e a gente tem visto isso muito dentro de sociedades mais maduras, de sociedades, vamos dizer, politicamente corretas, né, pensando sempre aí numa geração, no futuro, né, em deixar um legado para as gerações futuras. Eu acho que tem um pouco de regulação nisso também. Que coisa boa. E como nós estamos transmitindo na internet, isso nos dá a possibilidade de que a gente tenha interação com o nosso telespectador moderno. Eu recebo aqui no meu WhatsApp uma pergunta para o Mário e uma pergunta para a doutora Elizabeth. A Carla Grilo pergunta o seguinte: qual o melhor fluxo a seguir? E eu estou perguntando para o Dr. Mário porque ele acabou de responder sobre público consumidor final. Qual o melhor fluxo a seguir quando se dá uma controvérsia jurídica em matéria que envolva o consumidor final? Essa é a pergunta da Carla. Bom, eu acho que, primeiro cumprimentar a Carla, conheço a Carla aí, já estivemos na ANEEL juntos aí no passado, ambos éramos diretores, mandar um abraço para a Carla. A questão da judicialização das decisões da agência, eu acho que passa muito por sensibilizar o judiciário. Veja, a agência ela não quer estar no caminho errado, ela quer acertar. Se ela está produzindo uma regulação, se ela está produzindo um normativo, sem dúvida nenhuma há um elenco de justificativas, de exposição de motivos. Essas normas elas passam por audiência pública. Enfim, há toda uma discussão prévia que permeia o normativo, sempre tendo como subjacente uma lei, uma política pública implementada em âmbito ministerial. Então, há duas questões, há duas decisões das agências reguladoras que elas são passíveis de reforma, mesmo no ambiente administrativo, quando ela for ilegal e quando ela for contrária à política pública. A agência não pode desbordar dessas duas questões, não é? Mas no ambiente judicial, não. Aí tudo pode ser questionado e, evidentemente, que sempre aquele que se achar prejudicado acaba judicializando a questão. Eu acho que a medida é de sensibilização, é de levar a AGU, né, é de levar a expertise da agência, despachar com o juiz, despachar com o desembargador, explicar o que está por trás daquilo, que não é uma decisão simples, em geral, tem que sopesar aí os interesses econômicos, os interesses públicos envolvidos, e eu acho que esse é o fluxo ideal, a agência se aproximar do judiciário, mas não só quando há lide, aproximar por meio de palestras, por meio de reuniões, de ciclos de apresentações, levar proativamente ao judiciário, vamos dizer, as questões, principalmente aquelas que a agência detecta como mais polêmicas, né? Eu vou dar um exemplo de uma outra agência, da ANAC, por exemplo, a questão envolvendo as bagagens, né? Esse é um tema latente, né? que está aí na discussão. Isso requer uma aproximação da agência, por exemplo, no judiciário para explicar o que daquilo, né? Tem algo, aquilo tem uma explicação, para viabilizar um outro segmento de custos baixos, enfim. Há naquilo algo mais importante que se busca do que uma simples decisão de onerar a operação. A agência, evidentemente, ela quer reduzir o custo do Brasil. Ela trabalha para a sociedade, não é? E, evidentemente, trabalha também para que as empresas que atuam no setor tenham viabilidade, né? Eu acho que é essa questão, e eu acho que esse é o grande lance da regulação, né? Você está no meio aí de um triângulo, né, onde você tem que atender o interesse público, você tem que manter as empresas que atuam no setor viáveis e você tem que ter um atendimento ao usuário digno a preços justos. Esse desafio, esse balanceamento é o grande lance da regulação, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu escolhi trabalhar com regulação.
né? Eu tinha o meu escritório de advocacia em São Paulo e em um dado momento eu falei, não, eu quero trabalhar com esse negócio. Eu gosto de regulação, eu vou fazer um concurso para uma agência reguladora, então eu tenho muito prazer de trabalhar com regulação, de discutir regulação e acho que realmente é fantástico o dialogar com o governo, o dialogar com o usuário, o dialogar com o investidor, com o empreendedor. É muito bacana, é gratificante. Maravilha. Agora a pergunta para a doutora Elizabeth é um pouquinho mais longa. O Adailton Machado, que é da UNARREG, e ele pergunta o seguinte. Conheço o Adailton. A administração moderna tem cada vez mais reconhecido que a qualidade de vida do servidor gera melhores resultados na realização do serviço. Tanto é que na NTT temos o programa QVT, que a doutora Elizabeth depois explica, eu não sei o que é, que busca incluir a qualidade no cotidiano dos servidores. Uma das demandas que a UNARREG, que ele representa como diretor, mais recebe, se refere aos locais de lotação e processos de remoção de servidores. Onde é que eu estava? Especificamente no que tange a NTT, acredita-se que há espaço para a modernização das normativas afeitas aos procedimentos para a realização de concursos e remoções. A doutora Elizabeth, enquanto diretora da NTT, vislumbra a possibilidade de rediscutir e melhorar o processo de remoção? De que forma a UNARREG, enquanto representante dos anseios dos servidores, poderia colaborar num eventual processo de melhoria? Dailton, tudo bem? Como você está? Bom falar com você. Bom, o QVT é o nosso programa de qualidade de vida no trabalho. E, como ele disse, visa, tem várias ações que nós temos estruturantes com essa intenção de fazer com que o servidor da NTT tenha atividades que possam dar para ele essa condição, de se sentir acolhido pela organização. Então, a gente tem sempre trabalhado dentro dessa vertente. O ponto específico, que é o concurso de remoção que ele se referiu, eu concordo plenamente com essa proposta, inclusive tem sido uma da orientação que eu tenho dado dentro da NTT. O que tem acontecido ao longo dos anos, essas remoções, muitas vezes por interesse administrativo, e isso causa um desbalanceamento de oportunidades entre servidores, que muitas vezes ficam servidores no banco, aguardando uma oportunidade de ter uma vaga para poder ir para uma determinada localidade. Atualmente está em curso no âmbito da NTT uma reestruturação da área de fiscalização. E como a nossa área de fiscalização é a área que tem mais servidores, mais ou menos 50% da nossa força de trabalho, a ideia é exatamente fazer um concurso interno de remoção, colocando as lotações ideais dentro desse novo modelo de fiscalização e oportunizando a todos os servidores que queiram se lançar para estar participando dessa possibilidade de estar em uma outra localidade. Então está sendo trabalhado isso dentro do âmbito atualmente da área de gestão de pessoas e junto à Superintendência de Fiscalização. E quando a gente tiver com esse edital pronto, estamos à disposição para a UNARREG também poder participar, dar sugestões. Como a Adailton sabe, eu procuro sempre estar aberto a essas entidades sindicais, de contribuir, de ver o que a gente pode realmente estar melhorando para a qualidade de vida dos servidores da agência. Esse é um compromisso que eu tenho diariamente lá na agência e é bem-vinda a contribuição de vocês. Maravilha. Agora eu tenho uma pergunta do José Neto para o Dr. Mário. E eu queria só citar aqui, porque eu acho que a gente acabou não falando a respeito disso, que está para a sanção presidencial o PL 7448, que dá garantias decisórias aos dirigentes de agências. E ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha das intervenções recentes do TCU interferindo em normas de agência reguladora? Qual o impacto que essa ação pode gerar no processo decisório das agências? E aí eu já encaixo o restante da pergunta, se com esse projeto de lei sancionado resolve essa questão. Não, acredito que não. O projeto de lei vai colocar aí algumas balizas, mas essa questão não se resolve. Como nós dissemos já anteriormente,
tudo é um processo, né? E na medida que o TCU, muitas das vezes, o temos como aliado, mas nem sempre é lua de mel, né? Às vezes tem que discutir a relação, né? E o que o Neto deve estar colocando aí, me parece que é uma cautelar que o TCU deferiu numa norma de regulação na área de navegação da agência. E isso atingiu o coração de uma regulação refinada que a agência vinha fazendo na navegação de cabotagem. E, enfim, é uma regulação muito interessante. Nós temos uma política pública de proteção de bandeira e a ANTAC conseguiu produzir nessa norma efeitos bastante interessantes. Evidentemente que empresas que estavam pretensamente no desvio se sentiram prejudicadas, recorreram ao judiciário, nós fomos derrubando uma a uma as liminares conseguidas, né? Foram à CA e foram ao CAD e nós conseguimos manter a norma ativa, a norma de pé, e por fim foram ao TCU e infelizmente, a gente lamenta muito, saiu essa cautelar suspendendo dois dos principais artigos dessa norma. Particularmente eu acredito que ao longo do tempo, né, o tempo é o senhor da razão, né, nós vamos conseguir derrubar essa cautelar e permanecer com essa regulação, repito, refinada e bastante interessante. Mas por hora ela está prejudicada e toda uma política pública, toda uma regulação voltada para moralizar o setor, ela está temporariamente prejudicada, abrindo o mercado para empresas estrangeiras, quando a lei protege as empresas brasileiras de navegação para as cargas de cabotagem, não de longo curso, mas de cabotagem. Mais ou menos um exemplo disso também existe na aviação civil. Você não consegue pegar um avião da Lufthansa aqui em Brasília e ir para o Rio de Janeiro, né? Vamos dizer, uma linha Munique, Brasília, Rio, né? Desembarcam 50 pessoas aqui em Brasília, você não consegue, por um precinho camarada, ir de Brasília para o Rio, porque é uma proteção às empresas aéreas brasileiras para esse mercado. Na área de navegação, a legislação é a mesma, porém ela é um pouco mais flexível. Não havendo a embarcação disponível, você circulariza e, comprovadamente não havendo a embarcação, é autorizado o afretamento da embarcação estrangeira para aquela operação. Esse ambiente, um ambiente virtual, onde é feita essa consulta, é administrado pela ANTAC. E essa regra foi quebrada por conta dessa decisão do TCU, porque a gente entendeu que essas empresas, para afretarem o estrangeiro, elas teriam que ter uma embarcação do tipo semelhante, né, e uma frota para dar o direito de tonelagem. Para que isso? Para que ela investisse no mercado, para que ela tivesse a sua frota, não é? E para que isso? Para que oportunistas não entrassem no outro mercado. Você está no mercado de granéis líquidos. Eu tenho uma única embarcaçãozinha, uma balsa, que movimenta container, não é? Olha, os meus clientes não movimentam líquidos, né? Então, quem está no mercado de líquido é quem deve fazer os bloqueios e contratar as empresas. Por quê? Porque, na verdade, você tem contratos a cumprir. Essa era a lógica e parece que o TCU não entendeu isso. Entendeu que a gente estava, vamos dizer, de alguma forma inibindo a concorrência. Imagina, a agência reguladora, uma das coisas mais caras da agência reguladora é promover a concorrência, é dar ao usuário essa possibilidade. Então, é aquilo que nós falamos, né? Às vezes não há um entendimento do que é subjacente à norma. É isso que o Neto está se referindo. Evidentemente, a gente fica muito chateado com a decisão, compreende, evidentemente, e respeita, né? Mas é algo que a gente vai buscar normalizar, e a ideia é peregrinar mesmo, junto aos ministros do TCU, para explicar. O interessante é que, nesse caso, a área técnica do TCU concordou em totum com a ANTAC, né? Mas infelizmente o ministro relator e a maioria do plenário divergiram e saiu essa cautelar. Interessante porque essa norma está em vigor desde 2015, né? E perfeitamente aperfeiçoada. Nós não entendemos o porquê da urgência, né? Dado que era uma norma perene que estava aí, então nem o películo embora, nem o fumus boniuris nos pareceu presentes, mas enfim, saiu a decisão. Nós, volto a dizer, nós respeitamos a decisão, vamos trabalhar no convencimento, vamos trabalhar naquilo que nós acreditamos seja o correto para o país,
Mas volto a dizer, respeitamos a decisão do TCU e vamos fazer a peregrinação, assim como fazemos no Judiciário, faremos também com os ministros. Pelo menos tem espaço para diálogo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Doutora Elizabeth, tem uma outra pergunta que eu queria lhe fazer. Na NTT, que trabalha com transportes terrestres e precisa fiscalizar além de regular, hoje eu ouvi muito de pessoas que há falta de funcionários nas agências. As agências não têm número de fiscais suficientes. Essa falta de funcionários ainda é um calcanhar de Aquiles, ainda é um problema no caso da NTT? Humberto, a NTT, ela hoje tem 56% só do seu quadro efetivo, daquilo que está na lei de criação, né? Então, ela tem 56% desse efetivo, dos quais hoje a gente regula 28 mil quilômetros e fiscaliza de malha ferroviária e quase 10 mil quilômetros de malha rodoviária, de rodovia concedida. Além do mais, todo o transporte de carga no Brasil inteiro, né? Eu costumo dizer que a NTT é uma agência dentro de várias agências, né? A parte toda de transporte interestadual e internacional de passageiros também, a NTT regula e fiscaliza. Então, é realmente uma agência que tem capilaridade nacional e, para isso, claro que não depende só de servidores, né? Teríamos que ter um orçamento adequado para usar novas tecnologias, que através da tecnologia você pode estar realmente fiscalizando de uma forma efetiva, mas nós precisamos sim ter a totalidade dos nossos servidores. E eu, inclusive, tenho uma sensação de que mesmo com 100% dos servidores concursados, nós ainda teríamos uma defasagem, porque a lei da agência, a exemplo da lei da ANTAC, é uma lei de 2001, né, com vários desafios, leilões de rodovias, de ferrovias, e que cada vez mais com uma regulação mais sofisticada, e com isso você tem uma obrigação maior de fiscalização. Nós temos uma necessidade premente de ter concurso para a gente compor os nossos quadros. Então, hoje os servidores eles ficam realmente com muito mais atribuições e isso cria uma dicotomia, né, entre os órgãos de controle, que você tem que fiscalizar, só que você não tem servidores suficientes, e até a própria regulação, porque você não tem quantidade suficiente de servidores para estar trabalhando no aprimoramento também dessas regulações. Muitos desafios que a gente tem com o Tribunal de Contas da União, que, como disse o Mário, com seus acordos e tudo, ele ajuda a aprimorar muitos aspectos da regulação, e a gente tem desafios a desenvolver de melhoria em metodologias e que a gente não tem nem orçamento para poder estar trabalhando, né, contratando estudos técnicos, não temos servidores suficientes para estar trabalhando nisso, porque todo dia temos grandes desafios, né, nas agências reguladoras, e a NTT não é diferente, e para fiscalizar. Então, assim, é fundamental que os órgãos de governo se sensibilizem, né, cada vez dando maior atribuição, mas que também nos dê essa condição de um aparelhamento melhor dentro dos seus quadros. Para não deixar passar, Mário, tem essa dificuldade na ANTAC também? Temos. O nosso déficit não é tão grande quanto a NTT vis-à-vis o que está previsto na lei. Eu acho que nós devemos estar acima dos 80% hoje, Beto, mas mais por conta de vacâncias após o concurso. No concurso nós chegamos quase perto dos 100%. Sem falar em vacância, né? Porque sim, o que acontece, sem querer te cortar, mas pela questão de que os servidores de agência são muito qualificados, muitos acabam fazendo concurso para outros órgãos, né, que têm um salário mais atrativo, e aí a gente também tem as vacâncias que a gente não consegue suprir depois, porque perde o prazo, né, que não é autorizado pelos órgãos competentes. Então, desculpe, só um parêntese. E essa burocracia toda, né, tanto para fazer o concurso, para repor pessoal, né, poderia ter alguma flexibilidade, né, ora, quando for para reposição, né, aproveita, vamos dizer, dá um waiver aí no prazo dos concursos, né, para aproveitar, inclusive, toda a mobilização de se fazer a seleção, custa, né? Mas infelizmente ainda nós temos um problema no país que é cultural, né, que é a burocracia, né?
Nós temos uma burocracia. Você desburocratiza, quando você volta para o tema, está burocratizado de novo, né? Então nós temos essa questão com alguns procedimentos na agência, e lembrar que o governo, desde o governo federal, na Casa Civil, a gente vem discutindo, né, Beth, a questão da desburocratização, há grupos no Ministério dos Transportes, nas agências reguladoras, enfim, para tentar dar celeridade. Nós precisamos dar respostas mais rápidas à sociedade. A gente tem trabalhado isso muito na agência, né? De não ser uma repartição pública, mas de ser um órgão moderno, né? E dar uma resposta rápida. Tem um pedido de cautelar, julga, né? Olha, indefiro a cautelar, simples assim, e depois analisa o mérito. Mas não, às vezes a gente entra no mérito, fica 3, 4 meses discutindo e está lá o requerente aguardando a decisão da cautelar, alguma coisa assim. Essa cultura de dar a resposta rápida, de dar pelo menos um atendimento de emergência para depois tratar da questão mais estrutural, mais conceitual, a gente está tentando criar essa cultura, porque é importante, né? Há sempre a expectativa daquele que te demanda, né, de ter uma resposta mais rápida. Olha, recebi a tua consulta, estamos analisando, né? Olha, nós, pela complexidade, vamos demorar 60 dias, estimamos que vai demorar uns 45 dias, mas não, a gente deixa esse vácuo sem resposta, né? Cria essa ansiedade e depois dá margem a críticas legítimas, né? Olha, eu fiz a consulta e até agora estou sem resposta, né? Então, nós temos uma agenda muito forte hoje com o usuário, né? O usuário de porto e da navegação, ele está capilarizado, né? O usuário de um porto ele deve estar, em algumas circunstâncias, a 1000 quilômetros do porto, né? Isso, o reflexo de uma atividade portuária vai até uma gôndola do supermercado, não é? Então, o que a gente tem feito é trabalhado muito com associações representativas de usuários, né? Sejam exportadores, sejam importadores de carga, sejam aqueles que movimentam carga na costa brasileira, e tem dado muito resultado. Nós temos parcerias interessantes com o setor que exporta café, o setor que exporta açúcar, os usuários de ferrovia e portos, enfim, federações de indústria, federações de comércio. Nós temos aproximado bastante, porque só quem paga a conta é que tem o interesse de contar a história para você. Aqueles que estão recebendo, aqueles que estão se beneficiando de alguma forma. Há um custo regulatório muito grande de você obter essa informação fidedigna, né, fina, né? É quem paga a conta que tem a informação. Se você estreita, você ganha muito na tua atividade de inteligência. Eu queria só pegar um gancho com o que o Mário falou, a palavra-chave, o custo regulatório, né? Lá na agência nós estamos com um projeto exatamente de diminuição do fardo regulatório. Por quê? De uma maneira geral, os órgãos públicos são muito burocratizantes, né, de uma maneira geral, pela questão da regulação, que eu digo não é a regulação das agências reguladoras, é porque ele é muito regulado, a administração pública é muito regulada. A gente só faz aquilo que a lei permite. Então, com isso, gera um certo medo, né, dos agentes públicos de ter uma maior celeridade, de dispensar determinadas obrigatoriedades, porque ela quer sempre estar se protegendo. E essa maneira de se proteger cria burocracia, né? Então, o excesso da burocracia nada mais é do que uma maneira do agente público se proteger de possíveis questionamentos futuros. Então, nós temos um programa interno, como o Mário falou, que vem desde o governo federal, Ministério e tudo. Criamos, tanto a ANTAC quanto a NTT, um comitê interno de desburocratização. Temos várias ações, né, que estamos desenvolvendo, e tem ações até conjuntas com a ANTAC também. Mas a questão do fardo regulatório é uma coisa muito sensível, porque a gente tem que ter um olhar das nossas regulações, daquilo que está causando fardo, né, para o nosso ente regulado. Temos um projeto que é do análise de garantias, que é na parte das concessões, que estamos trabalhando para desregulamentar algumas obrigatoriedades, que isso vai dar uma diminuição substancial em termos de ônus financeiro para as empresas e também para o poder público, porque queira ou não queira, são servidores trabalhando, né, processos circulando, análise, tempo. Então isso custa tanto para o governo como para as empresas. Então acho que isso é um ponto sensível, que as agências, claro, têm esse olhar, mas que a gente precisa também debater e aprofundar mais. Isso, de uma maneira geral, os países
que trabalham com uma regulação que já avançaram, né, em alguns pontos, como o Reino Unido. Ele tem um programa que é o Quilting Red Tape, que é para cada regulação que é colocada, ele tira uma obrigatoriedade. Então, lá na agência, a gente está querendo ver se a gente consegue avançar um pouco nesse sentido. Claro que é difícil, mas, assim, tudo, como disse no início da conversa, é mudança de cultura. Porque eu regulo para proteger, e nem sempre eu preciso de determinadas proteções, né? Eu começo a discutir isso. Eu acho que a discussão ela contribui para a construção de algo que seja bom para a sociedade, bom para o governo e bom para as empresas. Aquele tripé que o Mário falou, né? Que é super importante a gente ter em mente o equilíbrio, que é fundamental. Eu vou pegar um gancho que você falou, Elizabeth, para perguntar ao Mário, que nos disse aqui que é advogado. Há um certo receio do dirigente em determinados momentos, porque tem uma pressão externa muito forte, um olhar muito forte sobre o dirigente. Há algum receio de ser um pouco mais rápido? Há um cuidado maior em função dessa, como é que a gente chama isso, dessa regulação externa? Bom, a pressão é inerente à atividade, né? Por conta até disso, né? Você está no equilíbrio de relações, né? Então a pressão é inerente à atividade. Você tem que se preparar para isso, né? Para suportar as pressões, né? E trabalhar convicções, né? Convicções e, enfim, estou falando de ética, estou falando de vocação, enfim, estou falando de convicção, né? Eu acho que são essas questões. Tá difícil o Brasil atual, está muito difícil, né? O nosso setor portuário agora está de novo em evidência. Nós já tivemos um problema grave em 2012 numa operação da Polícia Federal, Porto Seguro, né? E hoje estamos com um decreto de portos aí nas manchetes, né? E sempre é muito complicado. No meu caso, que sou apaixonado pela infraestrutura, apaixonado por regulação, é sempre muito complicado ver a agência nas páginas policiais, né, e não nas páginas de infraestrutura, né? Então, é uma preocupação, sim, né? Evidentemente, muito do que está na mídia aí hoje sendo questionado, né, pelo presidente da República, inclusive a lisura do decreto, nós participamos ativamente. Eu participei de 10, 12 reuniões sobre o decreto, né? Conduzi algumas delas no Ministério dos Transportes, junto com o Drummond, né? E eu posso testemunhar a lisura daquilo que eu participei, né? Agora, se houve conversa de bastidores, isso é muito difícil para a gente, né? Muito difícil. E aprovei muitos dos projetos que estão sendo questionados hoje, né? Quer dizer, esse contrato é regular, não é regular? Faz parte do dirigente. Eu fui relator do processo, então eu entrei fundo nisso. Assinei, sim, com absoluta convicção, né? Então, enquanto a decisão é questionada no âmbito da hermenêutica, está tudo bem, não é? Agora, quando é questionada em termos de aspectos éticos e de lisura, isso preocupa, evidentemente que preocupa, né? Então, é claro, o momento que vive o país hoje, né, nos deixa assim preocupados, né? E assim, se você está ali para decidir, você tem que decidir, você não pode se negar. E também não pode seguir pelo caminho da segurança, né? Dizer não é muito fácil, mas você inviabiliza o país. O que você quer mostrar para o teu filho ou para o teu neto amanhã, né? São ruínas dizendo o papai não aprovou, o vovô não aprovou isso, né? Ou é algo produzindo riqueza, produzindo infraestrutura, fala, eu trabalhei para viabilizar isso. Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né? E não ter medo de enfrentar em qualquer tribunal, enfim, em qualquer inquérito, seja lá o que for, as convicções, né? Agora, evidentemente que preocupa, é claro que preocupa, né? A gente tem que provar toda semana que é honesto. Isso é uma coisa difícil, né? Isso não é fácil, né? E a gente está num momento difícil, infelizmente. Bem, nós estamos fechando aqui mais ou menos 1 hora do programa e essa era a nossa proposta. Tem muito mais coisa, começaram a chegar perguntas aqui. Aqui tem alguém perguntando, Fernando Bezerra, obrigado, Fernando, pela participação. Como é que os diretores analisam a questão da interferência política, falta de independência administrativa e financeira
Isso, acho que mais ou menos nós já respondemos aqui. Então eu quero propor agora, nós estamos chegando a uma hora, para a gente poder encerrar, a gente também não pode ficar conversando a vida inteira. Eu queria perguntar a respeito do PPI, se vocês acham que devem participar ou não, mas eu queria que vocês fizessem umas considerações finais. Elizabeth, por favor, 2 ou 3 minutos, sem problema, para a gente... O que a gente poderia dizer mais para o telespectador? O que o Mário acabou de falar, dessa questão do receio, né, de decisões, e que eu concordo com ele, que é fácil discordar de tudo, difícil é fazer. Então, me lembro muito bem, em 2000, quando eu trabalhava no Ministério do Planejamento, e eu fui diretora lá da área que criou o pregão como modalidade de licitação, e eu fui numa reunião que tinha dirigentes de todos os órgãos. Aí uma pessoa interpelou eu, falando, né, que o pregão nada mais é do que você tentar negociar o menor preço, né, dentro de critérios de qualidade e tal. Você não faz isso na sua vida comum, você vai comprar alguma coisa, é a primeira coisa que você compra? Não, você pesquisa, vê qual que é o preço que você está disposto a pagar, o mais barato, se possível, dentro de critérios de qualidade. Aí ele falou, se fosse fácil, já tinham feito. Então, assim, me marcou muito isso quando ocorreu essa resposta, e eu acho que não é fácil realmente qualquer decisão que a gente vai tomar dentro da administração pública, mas como eu acredito em ética, e ética na definição, né, de Platão, que a decisão tem que ser a melhor para o bem comum. Quando a gente decide aquilo que é a melhor para o bem comum e a gente traz isso com convicção, eu acho que a gente pode ser questionado e tudo. Quando você tem um princípio por trás daquilo que você decide, eu acho que é válido. É por aí que você tem que pautar a coisa pública dentro de um critério de ética. E isso que tem se buscado nas agências reguladoras de uma maneira geral. Eu acho que tudo que foi dito aí pelo Mário, né, dos questionamentos e tudo, isso é legítimo. Você está em estado democrático, tudo pode ser questionado, mas entre questionar e taxar, né, de alguma questão inidônea já é bem diferente. Então, acho que a gente está aqui num processo de construção daquilo que é uma boa regulação, tendo servidores capacitados, tendo dirigentes idôneos, tendo dirigentes que podem ser técnicos ou não, mas que sejam pessoas de bem, que queiram o melhor para o país. Eu acho que isso é um conjunto de soluções que a gente vai ter uma boa regulação, sim, né? Um conjunto de boas práticas, de governança, dentro de um bem comum que se quer para o país, né, para avançar. E através das agências, eu acho que elas são realmente uma oportunidade para cada vez mais, tendo uma boa regulação, uma boa formação de seus quadros, fortalecidos, com boas leis, né? Eu acho que a gente pode contribuir sim para o desenvolvimento do país e para aquilo que a sociedade tem cobrado, né, através dos seus impostos. Eu muitas vezes, em reuniões que eu faço com a equipe lá da agência, eu falo assim, nós estamos aqui na NTT, mas enquanto usuários dos serviços públicos, nós estamos satisfeitos com o serviço que nós recebemos dos diversos órgãos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está decidindo, tá? Então, acho que isso é super importante, essa reflexão, e se a gente, às vezes, não está satisfeito, e nós temos a caneta na mão para decidir, vamos fazer o que é melhor, né? Para isso que estamos aqui. Obrigada. Eu agradeço. Mário, suas considerações finais. Bom, eu queria, acho que deixar uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que o Brasil, por ser um país continental, pela desigualdade regional que tem, encontra talvez na tecnologia hoje uma janela de oportunidades, né? A revolução que é a informática, a telefonia celular, né? Você consegue chegar hoje por meios de comunicação nos diversos cantos do país. A gente que tem navegado pela Amazônia tem visto, né, esse processo de inclusão social, de integração. Então, acho que com esses mecanismos, né, com essa evolução de infraestrutura que a gente tem, e aqui estou falando de todos os tipos de acessos, pela água, por terra, por trilho, por infovia, por duto, seja lá o que for, né, a gente consegue talvez chegar com uma educação de maior qualidade, com uma informação
de maior qualidade, enfim, propiciar até as classes menos favorecidas e até aqueles que estão em cantos mais remotos do país, integrar isso. Então, isso me dá um certo otimismo. A gente vê hoje o jovem participando do Oiapoque ao Chuí, das discussões, e talvez trabalhar essa questão de cidadania, de qualidade, de vida, de um futuro melhor para o país. Acho que na parte da infraestrutura nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos cruzando aí de norte a sul o país de trilhos, né? Estamos duplicando rodovias, estamos trabalhando a parte de navegação de hidrovias na costa brasileira. Estamos hoje com os custos de transporte mais baratos do que eram 10, 15 anos atrás. O país hoje faz trocas comerciais mais efetivas, estamos com uma balança comercial favorável. O Brasil é um país abençoado pela natureza, produz uma gama enorme de produtos. Poucos países no mundo têm essa capilaridade de produtos, não é? E acho que a gente, enquanto sociedade, tem que buscar dividir isso melhor e propiciar para essa geração, para as gerações futuras, qualidade de vida. Acho que nós estamos num caminho bom, com todos os percalços, com todas as dificuldades, mas a gente está enfrentando os nossos problemas, estamos cortando da própria carne, né? Mas eu sou otimista. Acho que nós temos aí, vamos dizer, faça a sua parte, cada um faça a sua parte, faça o que gostaria, né, que a Beth falou, né? Estamos satisfeitos com o serviço que recebemos, estamos fazendo a nossa parte, né? Somos servidores públicos. Então eu acho que se cada um questionar, né, e fazer, né, o que gostaria de receber, eu acho que a gente vai caminhar bem, e eu acho que a sociedade está madura e estamos caminhando para isso. Vamos ter problemas, o mundo inteiro tem problemas hoje, né? Mas eu vejo um Brasil melhor para o futuro, e gostaria de agradecer estar aqui com vocês, agradecer o convite, Thiago, Humberto. É muito bacana discutir, falar de Brasil, falar de desafios e pensar aí no mundo melhor que a gente precisa, né? E eu fico muito feliz porque a gente acaba com otimismo. Eu acho que isso é extremamente importante. Este foi o nosso primeiro trabalho ao vivo do Regulação em Foco, e eu fico extremamente agradecido por ter participado desse primeiro vivo. Vamos eventualmente fazer outras aparições ao vivo para discutir a questão da regulação, que é extremamente importante para o nosso país. Queria agradecer muito a doutora Elizabeth Braga, da NTT, ao doutor Mário Povia, da ANTAC, agradecer ao Thiago Botelho, que cedeu as instalações aqui da UNAREG, a União Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras, para que nós pudéssemos apresentar esse nosso primeiro programa, que, se Deus quiser, não vai ser o último. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Obrigada. Boa noite.